eu concordo que fica pesado. Porque a religiosidade mistura conceitos com mandamentos do Senhor. Coloca dogmas, somar. Então, você tem que amar o próximo, mas também, aí vem o dogma, entendeu? Você precisa amar a Deus de todo o seu coração, mas também não pode isso, não pode aquilo, não vai ali, né? A religião, ela estabelece dogmas. Mas Paulo, o apóstolo, que adquiriu ciência e sabedoria do céu muito antes de nós, e ele amou tanto o Senhor, e ele se aprofundou tanto no Senhor, que ele mergulhou lá nas profundezas do conhecimento de Deus, e foi tão fundo, e quando ele voltou de lá, então começou a escrever cartas para as igrejas que ele tinha abrido entre os gentios, e começou a doutrinar eles, e disse: olha, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelo vestir, ninguém fique julgando vocês não, vocês são livres, vocês foram chamados para a liberdade, vocês são de Cristo, vocês já não são mais escravos de mentalidade alguma, nem da mentalidade diabólica do príncipe das trevas, tampouco da mentalidade mundana do governo também do príncipe das trevas. Você já não se deve entregar aos juízos e conceitos de homem algum, seja ele o papa, seja ele o bispo, seja ele o pastor, o evangelista, ou um homem qualquer da congregação. Não vos deixais julgar por nenhum homem, porque vocês foram chamados para a liberdade do Cristo. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Seja Cristo Senhor da vossa vida! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! A Ele servi, diz Paulo. Segui a Ele. Se você encontrou alguma dificuldade lá por onde você andou, as casas que você frequentou, as doutrinas que te vieram, se elas te pesaram, pode acreditar, é que você não estava só na leveza do Cristo, na leveza do Evangelho. E quando eu digo andar na leveza do Evangelho, eu pego a somatória de todo o Novo Testamento e digo: está aqui, compilado aqui, está aqui, ó, toda a doutrina de Jesus, via Ele próprio, via apóstolos, transmitida com toda luz, com todo entendimento, sem a somatória dogmática pesada das doutrinas dos homens, mas totalmente suave, gloriosa, esclarecedora doutrina de Deus, que aí sim, na luz do Cristo, pode ser vasculhada do Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse, porque o Evangelho de Jesus não é algo que aparece só no conceito do Novo Testamento, mas ele está presente no Gênesis, no Êxodo, no Levítico e assim por diante até Malaquias. Em cada livro aparece o Cristo, e cada vez que aparece o Cristo, aparece como remédio. Cada vez que a Escritura o apresenta, quer explicitamente na revelação e promessa do Pai da vida messiânica, quer nos simbolismos e alegorias que todo o Antigo Testamento traz, apresentando o Cristo de Deus, o prometido, aquele que é o enviado das nações, o mais querido entre os milhares. Oh, glória a Deus! Cada vez que aparece Jesus dentro do Antigo Testamento, você vai ver fluir, jorrar a fonte
da liberdade, a fonte do amor, a fonte da paz, dos remédios para a alma humana. Louvado seja Deus! A cura para os dissabores, a cura para a enfermidade da alma, as angústias, as ansiedades. Cada vez que a Escritura manifesta o Cristo e ergue o Cristo, o apresenta na abertura da luz de Deus, em revelação para os homens, apresenta sim a solução para todo o pecado humano, o remédio, o resgate, a saída, a oportunidade, a porta, o caminho, a vida renovada por Deus através de Jesus para nós. Diga-me, é isso pesado? É isto difícil? Não, senhores e senhoras. Pesado e difícil é se não tivéssemos essa porta aberta. Pesado e difícil é se não tivéssemos as amostragens, o apontar dos evangelistas para o caminho, verdade e vida que nos conduz ao Pai. Pesado e difícil seria ter que fazer o trajeto do pródigo sem o entendimento de como chegar perto do Pai. Pesado e difícil seria saber que se uma vez fôssemos uma ovelha perdida, não tinha pastor que nos buscasse. Pesado e difícil seria se não existisse a história do samaritano bondoso que se curva para limpar feridas e curar e tratar dessas feridas, levando-nos a um lugar seguro aonde pudéssemos nos recuperar. Sim, pesado e difícil seria viver com a consciência pesada, na certeza de que os nossos pecados não tinham remédio. Isso seria pesado e difícil. Se ao fazer uma avaliação dos dias que já deixei para trás, das experiências vividas dentro da ignorância e da falta de entendimento total, onde me faltou a ciência da consciência, em que cometi tantos atos errados, tantas práticas equivocadas, gestos e palavras que levaram pessoas às lágrimas. E se eu olhasse para isso tudo e não tivesse algo que apagasse esse passado vil, não tivesse algo que me redimisse dessa condição, se não tivesse uma mensagem que apontasse para a esperança da restauração, para a esperança de uma nova vida, se não existisse o Evangelho de Jesus, que diz que eu posso ser uma nova criatura, mesmo tendo os meus cabelos brancos e já sendo avô, aí seria terrível, aí seria ruim. Mas quando se trata de olhar o Evangelho e receber um convite de Jesus para segui-lo, eu só vejo leveza. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Só vejo leveza, vejo oportunidades, chances, vejo um coração cheio de esperança e fé, que Deus, Ele mesmo, me quer tanto você, que difícil é se perder. Você sabia disso? Difícil é se perder, porque tem que ser uma escolha deliberada, tem que ser uma escolha louca, de dizer: eu não aceito, eu não quero Jesus, eu não aceito o que Ele fez por mim, eu não o recebo, eu não quero segui-lo, eu não gosto de seguir o Evangelho. Isso é loucura. É querer fechar o entendimento e a mente e dizer: olha, eu não posso admitir que haja graça tamanha que possa perdoar todos os meus pecados e mudar o meu viver. Eu não posso admitir isso. E aí então,
por não admitir, por não aceitar, por não receber a graça, por não abraçar o próprio amor que é Deus, por não querer a mão estendida, por não desejar entrar pela porta que está aberta, o véu da sua carne, por não aceitar a proposta do caminho, então eu me perderia. Então eu me perco. Me perco também pelo orgulho, pela soberba, por não aceitar o favor de Deus. Mas é fácil se salvar, é fácil, é aceitar entrar, é aceitar caminhar, é aceitar seguir, é aceitar o amor, é aceitar o perdão, é aceitar, não, é verdade, eu sei que eu não presto, mas esse um que presta me quer. E sabe uma coisa? Não tendo com que pagar, não tendo com que o satisfazer, eu vou satisfazê-lo com o seu próprio querer. Eu vou satisfazê-lo com o seu próprio querer. E qual é o querer dele? Me salvar. Então eu aceito. Eu aceito ser salvo por um Salvador que gratuitamente me quer salvar. Às vezes o difícil é nós, seres humanos, cheios de cobrança, cheios de valores egocentristas, aceitar que haja alguém tão nobre, tão bom, tão maravilhoso, tão generoso, tão gracioso, que diga: eu te salvo sem tu me dar nada, eu te recebo do jeito que tu és, e ainda trabalho para melhorar você, se você aceitar a minha ajuda, porque até nisso ele é maravilhoso. Will, com toda a força que ele tem, com todo o poder que a ele é atribuído, ele poderia me pegar na marra, ele poderia estender a mão sobre a minha cabeça e fazer eu levitar. Ele poderia fazer assim e eu subiria aos céus e estaria bem diante dele, estendendo a sua destra sobre mim. Poderia apontar para mim o seu dedo esquerdo e dizer: a sua destra, para eu que não me acabasse, não fosse fulminado pelo seu próprio olhar. E ele poderia dizer: vais andar comigo, está acabado. Mas aí não seria uma relação de amor, aí seria uma condição compulsória, eu seria obrigado. Mas ele é tão maravilhoso que ele diz: não quero obrigado, não quero na marra, não quero que você venha se relacionar comigo por medo, não quero que tu participes da vida comigo por outra coisa que não seja o teu amor por mim mesmo. Não é extraordinário? É algo magnífico. Então ele deixa a condição do arbitrar, o servir ou não, o juízo, se queremos ou não queremos, ele deixou conosco. É como se ele olhasse para o céu e dissesse: filho, eu não quero nunca que tu fique longe de mim. Tu és a obra-prima da minha criação. De todas as criaturas que criei, nenhuma é semelhante a mim. Tu és. Tu és a essência da minha essência. Teu eu é um pedacinho do meu eu sou. És espírito do meu espírito. Tu és tão parecido comigo. Me é um prazer extraordinário, filho,
conversar contigo, ser teu amigo, comungar com a tua pessoa. Fico feliz, cheio de gozo. Me viro do trono de um lado para o outro, enquanto com sorrisos digo aos anjos: estás vendo lá minha filha Maria, meu amigo Flávio, meu filho Cláudio. E os anjos contemplam, talvez sem alcançar, sem entender a dimensão da mente do Senhor, como diz Paulo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que penetrou nas suas profundezas e esquadrinhou o seu coração? Quem conhece o seu espírito? Quem pode tirar das profundezas do Todo-Poderoso a revelação de quem Ele é, como Ele é? Paulo faz essa indagação e depois ele mesmo dá a resposta. E ele diz: vós tendes a mente de Cristo. Você já parou para pensar? Vocês conhecem, o Espírito Santo habita em você, ele mora em você. Aleluia. Ele reside em nós, ele sabe as coisas de Deus, e o Espírito se aprofunda e investiga todas as coisas de Paulo, até as profundezas de Deus. E nós o conhecemos pela revelação que traz a nós pelo seu Espírito, que em nós habita. E toda essa revelação é uma revelação da sua glória e grandeza, não do seu poderio simplesmente. Porque o que há de maravilhoso na presença de Deus não é, amados, simplesmente o seu poder. Não. O poder pode impressionar, o poder pode nos chamar a atenção, o poder pode manifestar-se de uma forma a nos causar admiração. Mas a maravilha que há em Deus é muito além do poder, é o seu infinito amor. Aquele amor que João não encontrou palavras para descrever, e no capítulo 3 do seu evangelho, ou do evangelho em que ele escreveu, no versículo 16, ele coloca lá: Deus amou, porque Deus amou o mundo. Não foi um, não foi dois, não foi três. Eu gosto muito dessa palavra. Não foi os mais santos, não foram os de muita oração, não foram aqueles mais especiais em sua consagração, não foram os mais dedicados. Não! Ele amou o mundo, todo mundo. E aí o João diz: de tal maneira. Eu tentei investigar para ver até onde ia essa palavrinha. Tal. Não acaba mais. É o tipo de palavra tão pequena que você fala, pronuncia ela, e parece que o eco fica no ouvido da gente. Tal, está indo, ó, ainda está indo as ondas, está medindo. E é infinito. Amor de tal maneira que deu o seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele... Ai, que palavra! Essa palavra, todo aquele que nele crê, fica... A palavra crê é pobre. Na verdade,
nos originais grego, para que todo aquele que nele põe fé, para que todo aquele que nele confia, olha só, para que todo aquele que, como um cartorário, pega a Escritura, lê, pega as palavras do Cristo, as observa e depois carimba, dou fé. Não se faz assim para autenticar um documento? Dou fé, ponho fé, ponho total confiança que isso aqui é verdade. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele põe fé, confia, não pereça, não se acabe, não seja destruído, não seja exterminado. Oh, glória a Deus! Você põe fé em Jesus, amado? Você está confiando nele? Então você não vai perecer. É possível que aqui nesta casa, nesta noite, ou lá em casa, através dos irmãos que estão nos assistindo aí na internet, através do Facebook, vocês que estão aí nos ouvindo, é possível que haja aí alguém com uma condenação, foi diagnosticado aí uma enfermidade que te arrancou as esperanças e tem te levado às lágrimas, à ansiedade, quem sabe até a depressão, porque veio um diagnóstico dizendo que para você os dias estão contados, que já não há longevidade, que você está com um mal que pode destruir a sua vida aqui na terra. E nesse momento eu estou te falando do grande amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, e você está incluído aí. Você é alvo deste amor. Você é alguém que Deus ama. E se você confia, nele, você não vai perecer. Sabe o que eu estou te transmitindo? Que Jesus cura você, que Jesus, através do poder que o Pai transmitiu a Ele, dando-lhe um nome que é sobre todos os nomes, para que diante deste nome, Jesus, se dobre todos os joelhos, todos, uma palavra sem exceção, dos que estão nos céus, na terra, e até mesmo das criaturas encobertas que vivem abaixo da terra, porque esta é a dimensão das Escrituras. Alturas, níveis horizontais e criaturas abaixo de nós, seres desconhecidos, seres que estão no oculto, seres que Deus não quis que nós víssemos, porque são horrendos, mas até eles, quando pronunciado o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, os seus joelhos se dobram. Aí está incluído as criaturas micro, sei lá, vírus, as criaturas, os germes, aquelas criaturas que nós não enxergamos, mas que podem roer o corpo, elas se dobram também ao nome de Jesus. E se você confiar,
Vocês aqui nessa noite acreditam que o Espírito Santo fala com o homem? Vocês são crentes que acreditam mesmo? Porque tem crente que não acredita. Parece uma incoerência, mas tem uma porção de crente incrédulo. Entendeu? Mas aqui, quem está aqui nessa noite, levante a mão se você crê de verdade que Deus faz essas obras e que fala com o homem. Pois o Espírito Santo está falando comigo e está me autorizando nesse momento a ordenar cura sobre pessoas aqui nessa noite e lá em casa. Tem alguém nos ouvindo lá em casa com o coração apertado, contrito, tá ali pesando a dor, mas eis que o Espírito Santo manda eu dizer para ti: tu vai ser curado hoje à noite, pelo amor que Deus tem a você, na sua confiança em Cristo, a cura de Deus para você. Receba a cura em nome de Jesus agora. Oh, glória ao nome do Senhor. Jesus está curando, irmãos. Vamos aplaudir Ele enquanto Ele age. Para que todo aquele que nele confia, põe fé, não pereça. Mas ele não parou aí. Não parou aí. Porque o querer de Deus vai além da proposta desta vida aqui. Deus não quer ver você simplesmente ficar saudável na terra. É pouco. Deus não quer ver você prosperando simplesmente aqui na terra. Isto Ele quer também. Mas essa não é a proposta final da ação do seu amor. Ele tem mais. O projeto e o plano de Deus para os seus amados é muito maior do que se possa imaginar. E aqueles que aprofundados, mergulhados nesse amor, adquirem a revelação mais ampla, ainda enxergam pouco do muito que Deus tem para nós. Volto a mencionar o apóstolo dos gentios, o irmão Paulo. Ele disse que esteve tão profundo na revelação de Deus, e ele foi tão longe. Só para você ter uma ideia, ele em vida foi convidado a visitar o céu. Porque o que Deus tem para os seus amados é coisa extraordinária. Tem crente aí se contentando com um barulhinho que faz na igreja. E até tem pastor contente de fazer umas misuras na frente da congregação, vira uma piruleta, planta a bananeira em cima do púlpito e acha que isso é o poder. Isso não é nada. Isso é performance. Paulo fala de uma vida de contato com Deus, que vezes por outra o amigo celestial convida o indivíduo terreno a visitar os céus. E Paulo disse: eu fui convidado também. Fui convidado a visitar o terceiro céu. Até aí você não sabia nem que tinha mais de um, né? Se fui ao terceiro céu, e foi uma obra de Deus, ele disse, tão extraordinária, que eu já não posso definir se eu fui no corpo ou se eu fui fora do corpo. Com outras palavras, o Paulo está dizendo: eu estava tão lá, foi tão real, que eu já não sabia se eu estava no espírito ou se eu estava no corpo. Eu era o Paulo, como sou aqui, andando lá no terceiro céu. E aí todo mundo ficou curioso.
A igreja ficou curiosa. E quando alguém quis perguntar, irmão Paulo, conta o que tu viu. Ele disse: eu vi coisas inefáveis que aos homens não dá para contar. Eu vi coisas de um outro mundo que não tem como explicar aqui, porque não há comparativo. Se eu for falar, vou falar como o Ezequiel, que viu uma roda dentro de outra roda, com outra roda, e que não diz coisa nenhuma. Se eu for mencionar mesmo o que eu vi, eu vou falar como João, que em volta do trono tem animais desconhecidos a nós, com glórias, com formatos que não tem com que comparar aqui, e tudo que ele pôde dizer, disse: ó, e vi um lá que era cheio de olho, por dentro e por fora. Explica isso. O Paulo Prati já disse: não dá para falar, porque tudo que eu falar vocês não vão entender também. E ele então volta, e para falar dessa ciência divina, ele apresenta que há uma vida superior, gloriosa, que nós somos participantes. Aí é interessante, porque o Paulo começa a escrever as outras cartinhas dele, e ele começa a falar das coisas eternas, mas não como coisas que estão para acontecer. Ele passa a falar no presente. Ele diz: porque eu já estou no trono do Pai, eu já participo do reino, eu já faço parte do governo de Deus. O reino de Deus eu já estou vivendo nele. Olha só, eu não estou mais fora do reino, eu agora estou no reino. E aí o Paulo já fala de uma ressurreição que já houve por dentro e que está em andamento para se completar por fora do corpo. Porque então ele disse: e se já ressuscitastes com Cristo? Mas como, irmão Paulo? Eu não morri ainda. Claro que morresse, tu morreu para o velho eu, e agora tu já é um ressuscitado por dentro, tu já é uma nova criatura dentro de ti. Entende? Agora você deve pensar nas coisas que são lá de cima, já não tem mais pensamentos mundanos, são pensamentos celestiais. E ele então vai falando de uma ressurreição que já está ativa na vida do cristão, para se completar em suas palavras a plenitude daquilo que Deus tem para todos nós. E ele disse, ele que foi profundo nessa ciência, onde veio a revelação de Deus por ele, ele conclui dizendo o seguinte: tudo isso que eu sei, tudo isso que nós sabemos, tudo isso que nós vimos, toda a revelação que nos chegou, ainda é como um enigma. Você entendeu? Toda essa glória, ele ainda é como um enigma. Está atrás de uma cortina. Nós só conhecemos um pouquinho, temos uma ideia, mas não dá para comparar com a glória que em nós será revelada. Olha que coisa extraordinária. Então, o complemento de todo o amor de Deus é que nós ganhamos dele a vida eterna, para que todo aquele que nele confia, para que todo aquele que nele põe fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos fazer um coral: mas tenha vida eterna. Oh, coisa linda, não? Vocês não estão felizes de ouvir isso? Isso tem sido a minha meditação de dia e de noite. E cada vez eu gosto mais de Jesus. Cada dia eu confio mais nele. E aí é interessante, não é que nós ainda vamos ter
como prêmio futuro a vida eterna. Eles que tenham tempo presente. Tem alguns irmãos que estão vivendo assim, esperando chegar no céu para ser feliz. Entende? Como é que diz aquela artista lá? Ah, coitados. Entendeu? Ei, é para ser feliz aqui e agora. É para ser abençoado aqui e agora. É já. É já. Não é futuro. Não, ó. Quem não adquiriu ou não adquirir vida eterna agora, não terá depois. É uma coisa que está ocorrendo agora. Você sabia que você está vivendo o melhor momento da sua vida? O Evangelho está chegando a você. E se você confia em Jesus, Eva, não perece, mas tem vida eterna. É já. Não é que a gente vai ter duas vidas, não, irmão. É uma vida que começa aqui agora e não acaba mais. Entendeu? É uma vida que inicia-se pela fé em Jesus, pela confiança em Jesus, agora, e não termina nunca mais, Salete. Ah, como eu amo essa vida, como é maravilhosa essa vida, que coisa grande é essa vida. Por isso, eu não negligencio e convido você a não negligenciar a proposta do Cristo. Não se enrole com as firulas que tem por aí afora. O adversário viu que perseguindo a igreja de Jesus, ele não tinha êxito. O adversário fez isso. Ele perseguiu os cristãos, mas para cada cristão que morria martirizado, nascia 20, 30, 40, 100. Eram como sementes espalhadas na terra. Matavam um lá, Cristian, lá nas arenas romanas, o sangue de um cristão era derramado, surgia mais dezenas deles. E o adversário disse: não dá. Essa gente, quanto mais a gente persegue, mais forte eles ficam. Então ele arrumou uma nova estratégia, porque ele é sábio, é mais sábio do que Daniel. Olha só, a sabedoria de Daniel é uma sabedoria vertical. O homem mais sábio aqui na terra, nas coisas do conhecimento embaixo do sol, foi Salomão. Mas Daniel foi o mais sábio dos homens na verticalidade. Deus deu a ele ciência espiritual, enquanto para Salomão deu ciência natural. E está escrito que o adversário é mais sábio do que Daniel. Olha só, ele tem a sabedoria de milênios. Então ele é mais sábio que Daniel. E ele então arrumou uma nova estratégia. E a estratégia que ele arrumou foi a estratégia da sofisma, do torcer as escrituras, do iludir o povo com aparência de cristianismo, com aparência de piedade, com aparência de relacionamento com Deus, e encheu as igrejas. Ele mudou a estratégia, ele não impediu mais, trouxe a liberdade de culto e não impediu mais de as pessoas irem aos templos, e conseguiu até a faceta ou a façanha, né, de pegar e colocar no lugar de nome templo, igreja. Artimanha do maligno. Aí fica parecendo que a igreja é o prédio, e anula a verdadeira igreja, que é a Assembleia dos Santos, dos que confiam no nome do Senhor. A igreja é você, não é o templo. De sorte que muita gente diz assim: não, eu estou feliz, os meus filhos estão na igreja. Mas não estão na igreja, estão no templo.
Porque daí no dia a dia são adúlteros, mentirosos, são injustos, malvados, são carnais, mundanos, mas numa noite de domingo eles vão, entre aspas, à igreja. Não é a igreja que eles vão ao templo. E os que vão ao templo, já é antiga a história de que muitos que vão ao templo e até servem no templo são pecadores. Podemos destacar os filhos de Eli, o sacerdote de Israel, que se prostituíam no templo de Jerusalém, e que o próprio sacerdote não repreendia, porque era da família dele, ele era mole, um pai mole no seu pulso, que sendo o sacerdote principal não repreendia os filhos, e por causa desta ação Deus o rejeitou como sacerdote, substituindo toda a casa de Eli pela vida e depois o ministério e família de Samuel. Olha só que coisa. Então, ir ao templo não é ir à igreja. Ir à igreja é se reunir com 2 ou 3 em nome de Jesus e ter uma vida de confiança no Filho de Deus. Amados, infelizmente, o adversário então deixou com que o templo se enchesse. Não tem perseguição, o templo se encheu. Mas o templo se encheu com sofismas também, com as mensagens da fogueira santa, das correntes, que tem uma turma que aprendeu lá nas antigas andar atrás das feiticeiras, das macumbeiras e dos macumbeiros, dos benzedores e de toda aquela coisa arada que tinha lá, entendeu? Os adeptos dos carinhos de arruda colocados em cima da orelha, da espada de São Jorge, a plantinha inofensiva colocada na porta da casa, o comigo ninguém pode, dentro dos escritórios. Só substituíram. Vieram para os templos e passaram a usar fitinha vermelha, fitinha marrom, da corrente, da novena trocada pelas 7 semanas da bênção. Inventaram os cultos da vitória, como se os outros fossem de derrota. Ora, onde há um culto a Deus, aí há a bênção de Deus e a vitória. Não, mas aí tem a quinta da vitória, para depois ter a sexta da derrota. Invenções dos homens. O evangelho da fogueira santa, o fogo estranho, da artificialidade, dos papéis soprados por ventiladores, por baixo a lâmpada acesa, para imitar o fogo, que dá lugar ao verdadeiro fogo do Espírito, que deve arder no coração dos salvos, que transforma homens frios em homens amantes da humanidade, fervorosos no Espírito, para transformar vidas em nome de Jesus Cristo. Aí encheu a igreja, templo, dos barganhadores, dos negociadores, dos vendedores, dos cambistas, aqueles que Jesus, com um azorrague na mão, mandou se retirar da casa consagrada para a oração. Vai vender CD na livraria, na Discolândia, na papelaria, na banca de revista. É assim que Jesus fez. Irmão, mas é para ajudar nas coisas de Deus. Não se ajuda nas coisas de Deus vendendo dentro dos árbitros da adoração ao Senhor. Mas Satanás conseguiu fazer isso. Torceu os valores, implantou condições,
criou um evangelho água de açúcar que massageia ego de indivíduos, que não traz a verdade libertadora do evangelho de Jesus Cristo. Porque de Jesus nós temos: conhecereis a verdade. Opa! Não se liberta pessoas com massagem no ego, com sofismas, com imposição de mãos sobre maldade. Não. Quanto aos que não querem se endireitar, Paulo já disse aos seus discípulos, Timóteo, ele disse lá: não imponhas precipitadamente a tua mão sobre ninguém. Antes de impor a tua mão, converse, discirna, faça uma avaliação. E aí vai mais longe, porque se não imponhas precipitadamente a tua mão sobre ninguém, não participes dos pecados alheios. Hoje, pastores chamam a montoeira para frente, entendeu? Nas promessas vazias de bênçãos, para pecadores sem fé, para irmãos sem comprometimento. E aí sai abençoando. Ó, abençoa o adúltero e diz para ele ir, que Deus vai abençoar ele. Vai abençoar ele uma outra mulher. Entendeu? Chama o ladrão. Não, Deus te perdoa, te abençoa. Entendeu? E se der o dízimo, não precisa devolver o que tu roubasse, não. Eu sei que esse não é o Jesus do Evangelho, porque o Jesus do Evangelho entrou na casa do rico Zaqueu, e sem dizer uma palavra a respeito da vida particular de Zaqueu, a sua presença mudou Zaqueu. A sua presença mexeu com o coração de Zaqueu. Mexeu tão profundo que de um momento para o outro, o Zaqueu não se importava mais com os seus bens, com as coisas que possuía, mas olhou e disse: olha, Jesus, dá licença. Pois não, Zaqueu, eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres. Mudança de coração, mudança de caráter também, quer ver? E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir, eu quero devolver 4 vezes mais. Se eu tenho coisa aqui em casa, Jesus, que eu peguei do meu patrão, eu trouxe, eu quero devolver 4 vezes mais para o meu patrão. Se eu tenho roubado horas do meu patrão, Jesus, matando o tempo, enquanto devo trabalhar, eu fico matando o tempo, fico lá, faço de conta que quero ir no banheiro, fico meia hora. Depois eu fico morcegando ali em volta dos equipamentos e passa mais 1 hora. Se eu defraudei 2, Senhor, eu quero devolver 4 vezes mais. Eu vou agora me dedicar mais, eu vou trabalhar mais. Isso é a entrada de Jesus na vida de uma pessoa. Leva a pessoa, Jesus leva a pessoa para a justiça. Jesus leva a pessoa para o que é reto, para o correto. E a bênção é automática. Amém. Já falei aqui outro dia, vou repetir. Não precisa oração pela prosperidade. Não precisa orar por dizimista. Não precisa orar por ofertante. Não precisa não expor ninguém aqui na frente. Não precisa. A bênção é automática. Dou e será dado a mim. Ou a medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regado. Isso é lei da semeadura. Eu faço e recebo. Se ando na justiça, prosperarei.
com um detalhe: vou prosperar com paz e vida, porque o fruto da justiça é paz e vida para sempre. Tem que ter oração, essa bobajada toda. Ai, irmão, ora para Deus guardar o meu carro. Ei, Deus tem muita coisa para fazer, viu? Cuida você do dirigir, vigia, entendeu? Dá vaga para os outros passar, não atravessa, não anda no mundo barulhento da mente, da correria desenfreada desse século, mas tenha paciência, tenha prudência, e você tem toda a probabilidade de não bater, ainda que está correndo risco, desde que tira o carrinho de casa, de outro bater com você. Entendeu? É justo. Anda, faz as coisas direitas, Deus vai cuidar, Deus vai proteger, Deus vai te fazer prosperar. Mas não, as pessoas querem a magia, preferem a magia à justiça, preferem receber as informações equivocadas do que a verdade, preferem a bênção que surge do eu fiz tal coisa e recebo em recompensa do que eu fiz, para se gloriar diante das outras carnes, do que a bênção que vem do amor de Deus. É claro que eu creio no batismo com o Espírito Santo. É claro que eu creio sim nos dons espirituais, e para hoje eu creio. Eu creio nas palavras santas das Escrituras reveladas e inspiradas por Deus. Eu creio. Outro dia alguém me perguntou: irmão Adilson, lá se não fala assim em línguas? Nós falamos sim, falamos português. Mas também falamos em outras línguas, tem uns que falam inglês, espanhol, e nós ainda falamos em outras línguas, umas línguas espirituais que o Pai do céu concede, e isto conforme está escrito e regulamentado pela Escritura Apostólica, através da carta de Paulo aos Coríntios, que regulamenta o uso dos dons espirituais na igreja e orienta como deve se manifestar. Às vezes, quando não aguentamos muito, disparamos sim em algumas línguas. Quando não aguentamos, digo, o borbulhar, o fervor do Espírito dentro de nós. Mas me é muito mais prazeroso, como diz Paulo, falar 2 ou 3 palavras compreensíveis, inteligíveis a vocês, do que ficar aqui falando 1000 línguas estranhas que você não entende nada. Deus deu um ministério que deve levar você ao esclarecimento, que deve levar você ao aprimoramento da sua fé. Deus deu-me um ministério para levar você às dimensões mais profundas do relacionamento com Deus. Não recebi um ministério de aparência, de auê, porque também eu já vi tantas línguas tão estranhas, mas tão estranhas, que não resultaram em edificação de ninguém, nem do que daquele que as falava. Já vi culto barulhento, muito barulhento, griteiros, mas também acompanhei as pessoas indo embora do mesmo jeito que chegaram. Não quero isso. Eu sonho. Eu estou cheio de esperança de que você entenda a palavra e que ao sair daqui
você viva a palavra. Eu sonho que irmãos e irmãs que precisam de consertos se consertem, de que casais se harmonizem, de que famílias sejam reconstruídas. Eu sonho, sim, e não é só sonho, mas tenho esperança de que o amor de Jesus, o amor de Deus através da graça de Jesus, alcance cada irmão e irmã, compungindo-os a uma vida reta, justa, abençoada, verdadeiramente espiritual. Porque chorar, sim, é gostoso, mas mais do que o chorar é a mudança que a gente faz na própria vida. Chorar é maravilhoso quando a palavra nos toca, quando o Espírito nos comove, quando o amor de Deus nos constrange. Mas maior do que chorar é dizer: Jesus, eu te amo. Pedro chorou amargamente depois que negou, mas a glória na vida do Pedro começa a nascer mesmo quando ele está cara a cara com Jesus e diz: eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Na terceira vez: tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo. O testemunho, a testemunha que eu invoco para o meu amor por ti é tu mesmo, sabe tudo. É tu, Cristo ressuscitado, que conhece pensamentos, que investiga os corações. É tu a testemunha minha. Tu sabes que eu te amo. Aí sim, é superior às lágrimas, superior aos dons espirituais de qualquer natureza, quer seja a profecia, a ciência, a palavra da sabedoria, ou os dons de curar, ou os dons, ou o dom de discernir os espíritos, ou a manifestação gloriosa da dádiva divina que vem através da operação de maravilhas. Superior a tudo isso é a capacidade pela compreensão de amar a Deus, amar de todo o coração, amor que se manifesta na forma de gratidão, amor que se manifesta na forma de obediência, amor que se manifesta na ação diária de uma vida correta que glorifica a Deus, amor que se manifesta na forma de luz que iluminam as obras praticadas em Deus, feitas em Deus, que significa obras e exercícios ativos da experiência de cada dia, manifestada para a glorificação de Deus, feitas em amor, de sorte que as pessoas que nem servem a Deus olham e glorificam a Deus por aquela vida. Graças a Deus por esse homem, graças a Deus por essa mulher. Essa pessoa é celestial, essa pessoa é de Deus. Glórias a Deus pela vida vivida em amor e comunhão com o Senhor. Eu quero te deixar essas palavras nessa noite. Não quero que você saia daqui apreensivo, mas hoje temos um chamado do sumo pastor Jesus Cristo, dizendo: eu te amo, eu te recebo, e tudo o que tu precisas fazer é vir a mim e aprender de mim, que acharás descanso para a tua alma. Toma sobre ti o meu jugo, vem caminhar comigo. Até isso ele não faz, ele não põe o jugo dele é leve, o seu fardo é suave, é assim. Contudo, ele não põe o jugo, apesar da leveza. Ele diz: se você quer, você toma.
Se você quer se unir a mim, vem. Se você quer se ligar a mim, se ligue. Eu te abençoarei, eu te ensinarei, eu te ajudarei, eu te farei uma bênção. O teu caminhar comigo vai te transformar. E o teu amor por mim vai te trazer vida do Pai para o teu coração. Oh, glória a Deus. Se confiares em mim, tu não pereces. Quero encerrar com as palavras de Jesus para Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria. Substituindo a fraqueza do crer pela profundidade e força do confiar. Aquele que confia em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e confia em mim, nunca morrerá. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude. Eu quero orar com você, mas não vou nem pedir para você ficar em pé. Vamos já ir depois da ministrar a ceia, mas nós vamos encerrar as gravações que estão chegando em casa. Eu quero orar então junto com você e com você que está lá em casa, nos ouvindo, né? Com a Marisa, em Bituba, lá. Camila. A irmã Camila, em Jaguariaíva. Que nome ruim, aí no Paraná. E nosso irmão Alexandre em São Paulo, nossos irmãos lá na América do Norte também, enfim, outros que nós não temos a informação e que estão recebendo aí, né? Irmãos queridos que estão recebendo. Irmão Silvinho, será que nos achou hoje lá, irmão Silvinho, lá na Canelinha, né? E por aí afora, outros tantos, perdoem-me os que eu não citei o nome, mas que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando agora também por você. Se alguém lá no leito de enfermidade, nós vamos apresentar-te a Deus. Creia, Deus, essa é uma noite especial. O amor de Deus está sendo derramado sobre nós todos. Aleluia. Em todo lugar. Eu não sei você consegue perceber algumas coisas? Eu percebo a ação divina. Sabe, irmãos, é como se eu visse anjos voando para todo lugar, entende? Há uma correria aí, e eu sei, Deus deu ordem nos céus, aleluia, para que vidas aqui na terra sejam socorridas, abençoadas, ajudadas, pessoas que tiveram a sua fé avivada nessa noite, oh glória a Deus, estão recebendo vigor de Deus, força de Deus, vida de Deus, poder de Deus. Há maravilhas ocorrendo agora, em nome de Jesus eu creio, aleluia. Nessa oração nós também vamos orar pela Cristiane Mateus, ela está doente. Também pela Marlene, mãe do irmão Toninho, precisa das nossas orações. A Simone Mafra vai fazer uma cirurgia amanhã. Nós vamos apresentar estes diante do nosso Deus. Glórias ao Senhor, que coisa maravilhosa. Eu estou embaixo de bênção. Você sente cair, parece que tem um orvalhinho assim, ó. Parece que tem uma chuvinha do céu, uma garoa de graça e glória sobre toda a congregação. Eu sei que é Deus no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Pai, eu te dou graças por tua presença entre nós e também a tua presença com aqueles que estão ligados a ti neste momento. Ó Deus, eu te louvo também pela graça da tua revelação, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que nos dirige e nos conduz em toda a verdade. Recebo, meu Deus, a tua palavra com todo prazer. Ela é o meu alimento, é a minha vida, é a minha
força, o meu remédio. Oh, a tua palavra é santa e maravilhosa. Glória a Deus. Acato, Senhor, o teu querer, aceito fazer a tua vontade. Rogo, como ensinou Jesus, o nosso irmão mais velho, mas também o Senhor da nossa alma. Rogo a ti, ó Pai, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, em minha vida. Creio que meus irmãos e irmãs estão neste momento desejando mesmo. Creio que somos unânimes, Senhor, que a tua ação, a tua atuação venha sobre nós e que o teu reino, Senhor, se instale de uma vez por todas, para que juntos façamos a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Pai Santo, ao falar a tua palavra, ao falar do teu amor, das delícias e das facilidades de te seguir, muitos que me ouviram estão agora rendendo-se a ti, outros estão já entregues, lançados aos teus cuidados, aos teus braços. Recebe aqueles que se aproximam de ti no Espírito agora, meu Pai. Perdoa os pecados daqueles que, desviados dos teus caminhos, guardaram em seus corações a mancha do ódio, da amargura, a tristeza das angústias de uma vida distante de ti. Purifica-os agora, tal qual o pai do pródigo, Senhor. Coloca uma veste nova no teu filho, coloca o calçado da preparação do Evangelho da paz e reveste o teu filho de toda a armadura, para que possa daqui por diante te servir com toda a alegria, com todo o prazer. Querido Senhor, também falamos aqui em nome de Jesus, que percebemos o Senhor querendo ajudar e curar vidas. Manifeste-se agora nas vidas, Senhor, toda a tua graça, e que nós possamos ouvir testemunhos do que fizestes nessa noite. Abençoa a família do teu servo, da tua serva. Abençoa o lar que está recebendo, Senhor, a tua mensagem neste momento. Abençoa, Senhor, os pais e os filhos. Converte os corações conforme a promessa da tua palavra, que tu converterias o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oh, reestrutura a família que tiveram, Senhor, alguma avaria no relacionamento. Os que se afastaram, que pelo teu Espírito se unam. Os que se deixaram, que pelo teu Espírito sejam chamados a estar juntos, Senhor, em unidade de fé. Aleluia! Para que a família restaurada traga bênção à sociedade. Querido Senhor, abençoa os demais, cada um na área que apresenta diante de ti. Dentre estes também oro pela Cristiane, que hoje não pôde estar conosco. Oro, Senhor, pela Marlene, a mãe do irmão Toninho. Que a tua graça alcance, que a tua bênção esteja sobre ela. Oro pela Simone, Senhor, para que tudo vá bem na cirurgia que a tua filha vai fazer. E na continuação, meu Senhor, ainda manifesta-te entre nós. No nome de Jesus eu te peço essas coisas. Amém. Glória a Deus. Felipe,